Clepsydra, a história e a superação da angústia do tempo. O nome deste canal, Clepsydra, não foi escolhido por acaso, apenas levando em conta a bonita sonoridade do vocábulo de origem grega. Clepsydra era um antigo relógio de água, uma das primeiras invenções humanas para medir o tempo. Medir o tempo é uma das principais marcas distintivas dos seres humanos. O tempo parece simples, mas está envolto de mistérios filosóficos. Santo Agostinho percebeu isso quando afirmou: "O que é o tempo? Se não me perguntas, sei. Se me perguntas e quero responder, já não sei mais." Pelo que se sabe, dentre todos os animais, somos os únicos que temos a consciência da passagem do tempo e, consequentemente, da existência do passado, do presente e do futuro. Ter consciência da passagem do tempo é saber que vamos morrer. Saber que tudo que foi criado pelos humanos está sujeito à finitude, à deterioração, ao desaparecimento. Isso é motivo principal da angústia que sentimos em relação ao tempo, e por isso procuramos inventar estratégias para nos consolar da finitude da existência. A religião é uma dessas estratégias. Os deuses não estão sujeitos à deterioração do tempo, pois são imortais. Algumas religiões prometem presentear aos humanos a imortalidade, o que seria a vitória sobre o tempo. O poeta Mário Quintana expressou em poesia que os seres sagrados estão além da corrosão do tempo. Ele diz: "E os anjos entreolham-se espantados quando alguém, ao voltar a si da vida, acaso lhes indaga que horas são." Outra estratégia é a construção de monumentos grandiosos para deixar a nossa marca no tempo. O faraó egípcio Quéops morreu há mais de 4.500 anos, mas o seu nome ainda continua sendo lembrado por causa da pirâmide em sua homenagem. É possível também tentar enganar o tempo por meio da poesia. Mário Quintana afirmou: "Basta um momento de poesia para nos dar a eternidade inteira." A pena do poeta é poderosa e consegue congelar o tempo. No ano de 1962, a garota de 16 anos, Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, costumava passar em frente a um bar para ir à praia. Ela seria apenas mais uma bela garota brasileira, se ela não fosse observada por dois clientes do bar, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Por causa da poesia, Heloísa se tornou a garota de Ipanema, protagonista de uma das músicas mais cantadas e decantadas do mundo. Outra estratégia para burlar a finitude da existência é a história. Os gregos antigos inventaram a história por acreditar que ela poderia dar fama imortal aos feitos grandiosos praticados pelos humanos. Graças aos historiadores gregos antigos, conhecemos o heroísmo suicida de Leônidas e seus 300 enfrentando milhares de persas em Termópilas, ou o heroísmo estratégico do general Milcíades comandando os atenienses na Batalha de Maratona. A proposta dessa concepção grega de história pode ser bem ilustrada na famosa frase de Getúlio Vargas: "Saio da vida para entrar para a história." Mas atualmente, os historiadores pensam a história de um jeito bem diferente do que pensavam os gregos antigos. A história não serve apenas como um memorial dos feitos heróicos, mas ela é, sobretudo, um meio de reflexão sobre a relação que os seres humanos têm com o passado, com o presente e com o futuro. A história nos ajuda a suportar melhor a angústia do tempo. O papel da história na superação da angústia do tempo pode ser melhor compreendido usando a clepsydra como metáfora. O nosso tempo presente se situa no recipiente 1 da clepsydra. Todas as realizações humanas, todos os homens, dos mais poderosos aos mais humildes, todos os grandes impérios vão virar água e entrar pelo cano. Serão águas passadas. O passado se situa no recipiente 2, que é, a princípio, um lugar de águas profundas, frias e misteriosas. O passado por si só está longe da luz e pouco acessível ao conhecimento dos homens e mulheres do presente. Mas aí que entra o trabalho do historiador. O historiador é um bicho esquisito. Enquanto todo mundo está olhando para cima, ou seja, para o futuro, ele está olhando para baixo, para as profundezas do passado.
O primeiro papel do historiador é usar o calendário para situar os acontecimentos que estão no passado, num esquema de classificação que permite saber quem veio antes e quem veio depois. Cada fato do passado ganha um número, e com isso os acontecimentos deixam de ser caóticos e passam a ser interpretados numa sequência lógica. Alexandre viveu e morreu em 323 a.C., enquanto Roma foi conquistada pelos bárbaros em 395. Mas o trabalho do historiador não se resume a criar uma cronologia dos acontecimentos. É bem mais profundo do que isso. O historiador mergulha no passado em busca de vestígios existentes no recipiente. Por meio desses vestígios, ele constrói uma narrativa sobre as sociedades do passado. Ao construir as suas narrativas históricas, é como se virasse a clepsidra de cabeça para baixo, fazendo o passado retornar ao presente. Mas não é um passado caótico e misterioso. O passado que o historiador faz retornar ao presente é um passado medido pela cronologia e resumido numa narrativa com começo, meio e fim. Ao conhecer o seu passado, as sociedades do presente não se sentem tão sós. Elas podem conversar com os seus antepassados. Elas podem descobrir a origem de suas instituições. Elas podem saber, por exemplo, que aquele amontoado de pedras em forma de pirâmide foi construído por um povo chamado egípcios, como um monumento funerário aos faraós. Com as narrativas históricas, o passado deixa de ser escuro e assustador e passa a ser amigável e cognoscível. Mas a narrativa histórica não serve apenas para iluminar a relação presente e passado. Ela nos oferece parâmetros para imaginarmos o nosso futuro. Dizem que César se inspirou nos feitos de Alexandre para o seu projeto de se tornar o homem mais poderoso do mundo. Saber que Alexandre conseguiu lhe deu motivação para tentar. O passado nos inspira a ação, nos dá esperança ou nos ajuda a suportar melhor o sofrimento. Saber que o mundo já passou por uma terrível pandemia, a gripe espanhola em 1919, e sobreviveu, ajuda-nos a ter esperança de superar também essa pandemia do ano de 2020. As histórias do passado contadas pelos historiadores e servida em doses homeopáticas nos ajuda a suportar a angústia da finitude do tempo. Este canal surgiu para isso, para trazer uma reflexão sobre o tempo humano a partir das narrativas históricas, para que naveguemos tranquilos pelas águas da clepsidra. E lembre-se, as águas passadas não movem moinhos, mas podem banhar o nosso rosto de lágrimas. Muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa.